Sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, as sextas-feiras nos convidam a debruçar-nos e olharmos para o próximo domingo, 22º do Tempo Comum, para este Evangelho que rege o coração e a mensagem, além do evento sacramental, a mensagem da Santa Missa. No ano C, é óbvio que esta mensagem, que é sempre Cristo, seja sobre ele, seja ele mesmo falando-nos, vem do Evangelho de São Lucas, neste caso, capítulo 14, 1 e 7 a 14. Naquele tempo, Jesus entrou em um sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola: Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante. Então aquele que convidou a ambos terá de dizer: cede lugar a este, e ficarás depois envergonhado. Se tiveres que ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, senta-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, suba mais para cima. Ficarás muito honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou jantar, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem, e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz, por eles não terem com que te retribuir. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. É um belo evangelho, e os evangelhos nunca são feios, né? É verdade. Primeiramente, o que vemos nesse evangelho é uma das características da natureza de Jesus e do seu ministério. Primeiro, estar com os homens, sejam quem forem. Hoje, ele está almoçando em casa de fariseus, homens importantes, que contavam na sociedade israelita, sobretudo na cidade de Jerusalém. Trata-se de um sábado e, portanto, concentra-se ainda mais a importância de almoçar num sábado em casa de um dos principais fariseus. Um banquete. Muito bem. O evangelista já nos coloca em alerta, dizendo: todos o observavam. Esse convite, na verdade, funciona hoje para o nosso mundo tecnológico como entrevistas, em que você coloca em ressalto, em relevo alguém, tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes se trata de iluminar negativamente um personagem. A gente fica observando neste mundo malfadado da política, como malfeitores são colocados em boa luz e como homens honestos podem ser colocados em luz perversa. É verdade que isso só tem efeito para quem tem visão fraca, porque olhos agudos não se iludem com certas manobras. Todos o observavam. Tratava-se de um lugar público, tratava-se de uma situação em que estavam presentes as elites locais, religiosas, teólogos, provavelmente sacerdotes, e era o momento de observar Jesus.
Não será a primeira vez que o evangelista alerta que há o interesse de produzir provas contra Jesus, seja por uma palavra dada por ele, seja por outras coisas importantes que são fundamentais no Rio de Janeiro. Ora, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo, né? Ora, o texto se inverte. Por quê? Porque o observado observa. Jesus não é objeto nunca de ninguém e de nada. Ele é sempre sujeito. Então ele inverte, esse evangelho é uma inversão. Ao invés de 2000 anos depois, o evangelho capturar Jesus parte desse ponto de vista, os primeiros lugares. Primeiro lugar significa muito segundo o evangelho de hoje. Ele então, para falar desse comportamento, dessa atitude e falar profundamente, não se trata somente de uma crítica de Jesus, mas é uma avaliação e um ensinamento para a salvação humana. Ele diz parabolicamente, e aqui é interessante, a resposta de Jesus não é uma simples análise, como fazem os nossos analistas aí da política, da economia, está despiorando e coisas do gênero. Não. Jesus conta uma parábola. Uma parábola é sempre uma palavra sapiencial, uma palavra de conhecimento, mas é uma palavra também envolvente, porque uma parábola supõe que eu desloque a atenção dos que estão ouvindo para aquilo que a parábola vai contar de modo lúdico. A parábola tem um aspecto lúdico, porque ela ficcionaliza algo que pode estar acontecendo, levando para um patamar mais profundo que aquele da sabedoria, do ensinamento. Pois bem, Jesus utiliza o mesmo contexto e um mais profundo. Ele está numa festa e a sua parábola é sobre um banquete nupcial. Ao longo da história humana, com a instituição do matrimônio civil e, obviamente, também religioso, não falo do sacramento, falo do casamento em si, passou a ser uma das festas mais importantes de uma família, de uma cidade, a começar pelos casamentos reais. Vai se casar o filho ou a filha do rei. Então a cidade inteira, o reino inteiro é convocado. Nós temos assistido isso através da Inglaterra, com a sua velha rainha, 70 anos de coroada, como foram intensos os festejos, as comemorações. Em termos de linguagem turística, a Inglaterra ganhou muito dinheiro, seja pelo fato dos ingleses e outros terem ido a Londres para saudar a rainha e participar dos eventos, seja pela venda de imagens e de objetos que são comemorativos desta passagem. Portanto, o aniversário da rainha, o casamento dos filhos e netos, tudo isso faz parte da cronologia de um tempo importante, um banquete nupcial. Jesus, então, a partir do banquete nupcial, diz com clareza: não tomes o primeiro lugar. Isso choca a vaidade. Por isso Jesus explica-se. Por quê? Porque quando atribuis a ti mesmo importância, pode ser que esta mesma importância não esteja na percepção de quem te convidou. Alguém mais importante que tu. Nós sabemos que os vaidosos sofrem muito quando percebem que outras pessoas são mais importantes para alguém do que eles. Por exemplo, uma fase difícil, quando o filho dá prioridade à namorada e não à mãe, ou até à família. Às vezes o faz de modo desarvorado e tolo, mas o fará. Apareceu alguém que vai ocupar o centro da sua vida.
Alguém mais importante do que você foi convidado para o mesmo casamento, para a mesma festa de núpcias. Jesus então enumera aquilo que pode acontecer quando aquele que convidou ambos redistribuir espaços e lugares de honra.